O assunto da aula de hoje é a tristeza e como lidamos com ela. E a gente lida com a tristeza de duas formas: fugindo dela. Esse fugir da tristeza geralmente é acompanhado de fazer. Então a gente usa o fazer para estar ocupado, para não sentir a tristeza. Aí eu pergunto para você: é possível? É possível não sentir a tristeza? A gente tenta acreditar que sim, né? Desviar a atenção da tristeza é como se você desviasse a atenção de um machucado ou de uma parte, de uma pancada que você tomou. Quando você desvia a atenção, é como se adormecesse ou amortecesse a dor. Só que o impacto, a dor, continua ali. Então, a forma de fugir da tristeza se ocupando não resolve. É como se a ponta do iceberg quisesse fugir do iceberg todo. Não vai fugir. As emoções vão junto, só que elas ficam de lado, acumulando e esperando a próxima oportunidade de aparecer. E aí, na próxima vez, ela aparece maior. E aí você vai fugir mais. E aí é um ciclo vicioso. Então, uma forma de fugir à tristeza é o se manter ocupado. Várias formas de se manter ocupado. Pode ser comendo em excesso, pode ser usando bebidas alcoólicas, bebidas em geral, pode ser comprando, pode ser saindo, sociabilizando, estando com pessoas, pode ser trabalhando, pode ser cuidando das pessoas, cuidando da família. Ou seja, tem várias formas que a gente usa para fugir da tristeza. Uma muito frequente é cuidar dos outros. Então, muitas pessoas usam o ter que cuidar dos outros para fugir do cuidar de si. Isso é muito frequente. Outras pessoas usam o trabalho como uma forma de não ter que lidar com a própria tristeza. E aí a questão é, sabendo que fugir não resolve, então é interessante entender como lidar com a tristeza para escolher caminhos diferentes que, por mais que talvez não resolvam por completo, pelo menos inicia o resolver ou deixa mais leve ou menos pesado. Então, uma forma que não resolve é fugir. A outra forma que não resolve a tristeza é o remoer a tristeza, é a negatividade, é o focar em tudo de ruim associado à tristeza. Por que comigo? Por que eu? Por que de novo? E nessa negatividade, culpar as pessoas. Essas duas formas mantêm a tristeza. A que foge mantém porque não resolve e ela acumula. A que fica remoendo o negativo, pensando em tudo de ruim associado à tristeza, é como se estivesse cavando o machucado, tirando a casca do machucado que estaria cicatrizando. O que você pode entender dessa aula, então, é, já que fugir da tristeza e remoer a tristeza não resolve, o que resolve, então? Quem arrisca? Quem já assistiu às outras aulas sabe, até porque a gente está na aula 83. São cerca de 10 aulas por semana, segunda a sexta, 8 da manhã e 18. Então, passaram bastante aulas. Bom, enquanto a resposta não chega, já que fugir da tristeza não resolve, e remoer a negatividade da tristeza também não resolve, o que resolve? O que é diferente de fugir e o que é diferente de remoer? O que sobra de opção? É curioso que muitas pessoas, às vezes, não conseguem identificar o que falta. A Eliane escreveu cuidar. É o cuidar de si. Aí a pergunta seguinte é, mas como que é esse cuidar? É o contrário do que você está fazendo. De forma bem prática. Geralmente, por exemplo, quando a gente tem a tristeza, que a gente foge ou remói, nesses dois casos, é comum ter um diálogo interno negativo, de alta exigência, de cobrança, de punição, de julgamento, de negatividade. Então, quem está fugindo da tristeza, se ocupando, ou quem está fugindo da tristeza, remoendo ela, vou colocar assim. Então, quem está fugindo da tristeza, se ocupando, cuidando de todo mundo, ou fazendo coisas, trabalhando, etc., tanto quanto quem está remoendo a tristeza,
Esse remoer parece que está resolvendo, mas o alívio deve ser porque sente sair a parte da tristeza. Mas não vai na raiz, a tristeza continua lá. Essas duas formas não resolvem a tristeza. Na verdade, ela aumenta. Esse diálogo interno negativo é o contrário de cuidar, é o descuidar. Então, cuidar envolve você escolher ter um diálogo interno interessado pelas emoções, de apoio, de escuta, de empatia. A Eliane escreveu autoempatia, isso mesmo. A Eliane escreveu, curioso que somos condicionados a não aceitar a tristeza. Então, é que a tristeza chama a gente para dentro. O condicionamento eu deduzo que as pessoas recebem é um condicionamento de ser sociável, se comunicar. Mas é isso. Tem um livro, eu não tenho esse livro, eu já tive. Eu acho que eu tenho, mas não está acessível para mim nesse momento. O livro chama Normose. O autor do livro é o Pierre Weil. Pierre é Pierre, e o Weil que eu estou falando é W-E-I-L. Esse Pierre Weil, ele fundou a Universidade Holística de Brasília, se eu não me engano. E aí ele fala, por que eu estou falando desse livro Normose? Porque ele fala de essa maneira como a gente encontra a normalidade. Ele chama de uma normalidade não saudável. Isso é a normose. Então, a gente vive uma normose. Qual que é a normose? Olhar para a tristeza como algo ruim. A normose olha assim. Essa normalidade não saudável não aceita a tristeza. A Eliane escreveu, curioso que somos condicionados a não aceitar a tristeza. É isso, esse condicionamento é o que o Pierre Weil chama de normose. Normose quer dizer, todo mundo faz, ou a maioria faz, mas não quer dizer que é saudável. Esse é o ponto. No momento que você está reprimindo a tristeza ou fugindo dela, você sente pior. No momento que você vira a chave e conversa consigo com autoempatia, você sente melhor. Simples assim. Então não precisa nem, vamos dizer, nesse caso, você tem a própria experiência te mostrando que rejeitar a tristeza, fugir dela, se ocupando, fazendo coisas, ou ficar na negatividade dela, os dois casos aumentam a tristeza. Pode parecer que esse ficar na negatividade seja algo bom porque traz um alívio, mas a tristeza não passa. Geralmente quem está na negatividade da tristeza até fica angustiado, desesperado. Então, é só perceber isso. Quando eu falo que a autoempatia, o autocuidado resolve na hora. Ou começa a resolver na hora. É diferente do fugir se ocupando, fazendo coisas, ou remoer a negatividade. Então, é só pensar nisso. O fato de todo mundo fazer se encaixa na normose, que o Pierre Weil fala. É essa normalidade, porque todo mundo faz, mas é uma normalidade que traz sofrimento. Por isso que ele chama de normose. Eu lembro que mesmo na psicanálise, o Freud, ele dizia que a gente ou é neurótico ou psicótico. Então, segundo Freud, todo mundo é ou neurótico ou psicótico. A diferença do neurótico para o psicótico é que o psicótico ele precisa de cuidados médicos, está internado. Então, o psicótico é aquele que está no hospital psiquiátrico lá. Esse é o psicótico, ou seja, ele está fora do controle, podendo ser uma ameaça para si ou para os outros. Já os demais são neuróticos, a gente já está dentro dos neuróticos. O neurótico, ele também tem o seu sofrimento interno. Então, na visão do Freud, todo mundo está sofrendo, a diferença é aqueles que sofrem relativamente pouco, que seria a gente, ou aqueles que estão internados, que são os psicóticos. Ou seja, essa normalidade não quer dizer que é saudável. O que eu estou apresentando, na verdade, é como se fosse ainda dentro da normose, ainda dentro da sociedade, mas um caminho para você diminuir o sofrimento que você mesmo causa. Porque se você foge da tristeza,
ou se você remoe a negatividade dela, você está aumentando a tristeza. Então, se você faz isso, saiba que você está provocando ou aumentando o sofrimento que você sente. Quando você vira a chave para conversar com a tristeza, com acolhimento, com escuta, ela diminui.